quanto também alguns produtos aí, serviços que são maneiras, e são coisas que são maneiras que são maneiras de você vender e de você atender os clientes buy side. Então começa tudo com o início de cobertura, que é o modelo e a tese, e depois, por exemplo, quando eu estava no Safra e eu comecei a cobrir as empresas, soltei meus relatórios. A gente fez, e aí vem nomes novos aqui, o cara de sales, que é o cara da mesa de operações, é meio que quem faz as vendas, né, e atende os clientes institucionais. E aí eu vou me ater aqui ao Brasil, mas essa dinâmica acontece para Nova York, para Londres, isso é muito comum. O analista ele viaja muito para atender. Então assim, eu soltei o relatório e aí eu vou falar aqui eu falei que ia falar de elétrica, mas no Safra eu cobria, por exemplo, Airlines. O primeiro relatório que eu soltei foi de Gol e TAM. Início de cobertura de empresas aéreas, e na época eu falava que tinha que comprar Gol e TAM, acho que a recomendação era neutra, se eu não me engano. Mas enfim, aí eu vou viajar, eu vou nos buy-sides da Faria Lima, vou visitar os clientes, eu vou no Leblon, e o que eu vou fazer lá? Eu vou com o cara de sales e eu vou sentar na mesa, e eu vou dar um exemplo aqui que pra mim é um cara que é um dos maiores ganhadores de dinheiro aí do mercado, que é um cara chamado Zé Zittelman. Ele é o cara que hoje ele é do fundo Absoluto, e nessa época ele era gestor aí do fundo que chamava Absoluto também, que ficava dentro do Pactual. Aí eu fui lá pro Rio de Janeiro, aí eu fui lá visitar a BTG. Você entra numa sala, você tem 3 caras aí muito sêniors, cara de mercado, você vai ter o analista lá, na época tinha até o Pedro Maia, que hoje também é gestor na BTG. E aí a galera começa a te perguntar, por que você acha isso? Por que tua tese é essa? Por que você acha que tem que comprar Gol e etc? Só que essas discussões, elas não são triviais, elas são discussões nas quais você tem que estar preparado, porque tem cara que entende às vezes muito mais que você até, e você tem que defender muito bem todas aquelas contas e toda a recomendação que você deu no teu modelo. E esse elemento ele chama Non-Deal Roadshow, né? Que é Roadshow, você sai a campo aí para visitar os clientes e defender tua opinião. Isso é um serviço que a corretora presta, e eu só vou visitar clientes que operam na corretora e deixam grana lá, deixam corretagem lá. Então assim, isso é algo que acontece, e normalmente qual que é o eixo padrão, né? Eu trabalho aqui, vamos dizer, num BBA da vida. Eu vou percorrer a Faria Lima, os grandes fundos aqui de São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, principalmente, o lugar vai a Faria Lima, Carioca, é o Leblon, e eu também vou para Nova York, eu vou para Londres, e às vezes você vai para a Ásia também visitar clientes asiáticos. Então assim, isso é um produto novo que deriva do meu início de cobertura e de todos os relatórios posteriores que eu solto em função da cobertura daquelas empresas, né? E aí, isso daí todo esse início de cobertura ele deriva esse non-deal roadshow, que eu acabei de mencionar, mas ele deriva também a cobertura do dia a dia daquelas empresas. Voltando ao exemplo de Gol e TAM. Você tem coisas mais padrão aí que você não se diferencia tanto, que é, por exemplo, você soltar, quando saem os dados da ANAC, né, os dados de tráfego aéreo, de oferta e demanda de tráfego aéreo no Brasil. Mensalmente a ANAC solta esses relatórios. Você vai escrever um relatório todo mês aí, dizendo como você interpreta esses dados e como isso impacta as ações sobre sua cobertura. Isso traz informações de oferta, demanda, mudança do ambiente competitivo. No Brasil nem tanto, né, que você tinha antes um duopólio e agora você tem praticamente um duopólio, que é Gol e Azul. Mas assim, isso é um exemplo de um dado que sai de setorial de mercado e que você tem que comentar, mas na verdade isso daí não vai fazer muita diferença, porque teus concorrentes também vão escrever provavelmente uma coisa parecida com o que você escreveu. Isso toma tempo, isso é às vezes chato de fazer, mas você tem que fazer porque você é o cara responsável na corretora e que você tem que dar opinião sobre o que está acontecendo com as empresas que você cobre. Isso é um exemplo de uma nota que eu vou chamar de Maintenance Research, né, que eu já falei sobre isso aqui, que é você não vai agregar valor, você não está vendo que os outros não estão vendo, mas tem que comentar porque você é uma espécie de jornalista, né, nesse caso aí, e tem que se manifestar. Quando o analista é muito sênior, ele pode se dar o luxo de não comentar aquilo porque ele acha que não vai agregar valor, que deveria ser o certo, mas não é assim que a banda toca nos lugares. Você acaba, às vezes, o analista, ele quando não é muito seguro, não é muito sênior, ele acaba, às vezes, escrevendo só para se defender, aí, só para garantir o emprego, né? Para o pessoal ver que ele está trabalhando. É um aspecto aí